Supremo. Não. O deus marcial Sangue Supremo não era uma pessoa comum. Ele era o filho mais novo nascido de uma família rica e famosa. Até então, era um momento tranquilo e até divertido de sua vida. Mas, aos 6 anos de idade, sua vida foi mudada por um guerreiro chamado Jeongeon, que fazia parte dos 7 males das forças do mal, que por acaso era seu professor. Eu, Jeongeon, encontrei as maiores artes marciais mostradas pelos céus. E como tal, com o seu nome notório, tinha várias artes marciais que transmitiu a esta criança de 6 anos durante mais de 10 anos. No entanto, assim que a criança completou 16 anos, o homem perdeu a vida. A razão era simples. Não há mais nada a aprender. Embora ele tivesse uma reputação de ser perverso, ele não acreditava que o discípulo que ele cuidava um dia escolheria traí-lo apagando sua própria existência. E assim, o deus marcial Sangue Supremo matou seu professor, que era conhecido por ser invencível. Para ele, o papel de seu professor era simples oferta e demanda. E dessa forma ele absorveu todas as artes marciais dos 7 males, que eram tidos como os mais fortes das forças do mal, e atingiu o nível de um grande guerreiro aos 28 anos. A primeira coisa que ele fez foi matar seus próprios irmãos e familiares e recolher todos os seus bens. Você. Por quê? Os fracos precisam ser eliminados e os fortes devem levar tudo. Aos 28 anos, só tinha o mal dentro de si. Ele estabeleceu sua hegemonia avassaladora com a riqueza que arrebatou de sua própria família e revelou suas emoções ao mundo. Depois de fazer seu próprio castelo, o homem lutou mais de 600 vezes contra outros guerreiros fortes. Mas ele não havia perdido uma vez até que os 4 grandes guerreiros vieram. Ele era realmente digno de ser referido como Deus marcial. E agora? 17 anos depois, ele estava convencido de que era ele quem era o ser absoluto quando se tratava de artes marciais e não os 4 grandes guerreiros. E ele tinha certeza disso até pouco tempo atrás. A sensação arrepiante desceu-lhe pela espinha. Assim como os animais, os humanos também possuíam instintos. Esse instinto nasceu através de inúmeras sensações. E é muitas vezes referido como o 6º sentido que compreende os 5 sentidos. A sensação que ele estava sentindo agora não era legal. Era medo. Não. Como? Isso significa que o ser absoluto estava sentindo medo? Ele queria negar essa sensação desagradável. Mas suas articulações tremiam como se não se movessem. Parecia que todo o seu corpo tinha medo daquele chamado Mumu. Não. Aqui. Pensando assim, resolveu mudar. Até agora, ele pensava em Mumu como um vaso para possuir. Mas não mais. Pela primeira vez, ele considerou seu próprio vaso como nada mais do que seu pior inimigo. Inimigo! Todos os vasos que compartilhavam a alma com ele concordavam com ela. Se não matassem aquele ser, tudo o que queriam se tornaria impossível. Outra mudança ocorreu nos corpos dos vasos que decidiram acabar com Mumu a todo custo. As veias de seus corpos ficaram pretas e seus corpos pareciam demônios. Artes demoníacas de sangue macabro. Era isso. A técnica, criada para alterar o fluxo de sangue,
Reverteu o movimento energético e queimou a energia inata. Ele tornou o usuário várias vezes mais forte por uma duração de 30 minutos. O sangue escorria do nariz e dos olhos. Coaa! Todos sentiram dor. Isso porque, depois de desenvolver e condensar os músculos à força, a circulação sanguínea foi acelerada. Seus corpos já estavam tendo dificuldade para lidar com as mudanças. Se prolongasse muito tempo, não durariam. Mesmo assim, precisamos matar esse cara. Estrondo. Os vasos com hostilidade máxima se moviam ao mesmo tempo, a fim de matar seu maior inimigo que estava em seu caminho. Papapa. Os vasos levaram seus corpos ao limite e se moveram para Mumu ao mesmo tempo. Foi apenas por um momento. Mas agora cada um deles estava se apresentando com movimentos incríveis. Em cada uma de suas mãos havia espadas intangíveis contendo a singularidade de seu ser supremo. Os 5 ignoraram tudo e apenas correram para cortar Mumu. Esse foi o momento. Ufa! Kaa! Partindo do chão, que tremia, ergueu-se uma enorme rajada de vento. Junto com isso, os vasos que seguravam a espada foram empurrados para trás como uma chama de vela sendo apagada. De jeito nenhum. E olhou para isso com uma cara chocada. Não. O teto que deveria estar lá não existia mais. Acima do buraco, ele podia ver o céu azul com nuvens. E o que estava olhando para a visão. Ficou confuso e engoliu enquanto olhava para Mumu. Lá, ele podia ver Mumu baixando lentamente a perna que havia levantado. Não foi nada de especial. Apenas um simples movimento. O buraco no teto se estendeu por quilômetros e, por um momento, todos ficaram perdidos. Você não vem? Então, Mumu enrolou o dedo médio até o polegar. Então os músculos do antebraço de Mumu e os músculos finos na parte de trás de sua mão começaram a subir e aparecer mais claramente. Ele revirou o dedo e, no entanto, o ar parecia tremer em torno dele. Nesse estado, Mumu apenas estalou o dedo e os vasos que estavam espalhados ao redor. Estalo. Pá! No momento em que Mumu estalou os dedos, uma onda pôde ser claramente vista. E o som do ar sendo perfurado pôde ser ouvido. Assim, o corpo de um vaso desapareceu devido à força à frente. E não parou por aí. Mumu estalava os dedos constantemente. E... estrondo! Estrondo! Cac! Vacuum! Todas as áreas estavam sendo atingidas e, junto com ela, uma, duas, cerca de 14 foram cortadas. O número de pessoas restantes agora era de apenas 8. E pode-se dizer que isso aconteceu em um piscar de olhos. Não era exagero dizer que cada guerreiro que ele derrubava estava no nível de um grande guerreiro. E eles estavam sendo mortos como formigas. E o estava tão dominado pelo poder daqueles ataques que seu corpo tremia. Apesar de compartilhar a alma, a diferença pôde ser sentida. O medo que ele estava sentindo era muito maior do que o Supremo estava vivendo. Não podemos vencer. O fim já estava em sua mente. Matar aquele monstro era impossível. Mesmo com o Supremo usando suas melhores artes marciais. Um inimigo invencível era o que Mumu era.
E recorreu ao Supremo. Com os olhos trêmulos. Alguém poderia não ter percebido. Mas ele estava suando frio. Aqui os pensamentos de Yu fluíram para o Supremo. Ou seja, você não gostaria de saber sobre sua mãe? Yu gritou com Mumu enquanto ele estava matando os outros. E como eles compartilhavam uma alma. Eles queriam que Mumu parasse. Este foi o seu último recurso. Recuar. Nisso, Mumu parou de estalar os dedos e, vendo isso, eu tinha certeza de que esse palpite era a decisão correta. Como eu pensava. Esse monstro tinha uma fraqueza. Era que ele tinha carinho pelas coisas. O deus marcial Sangue Supremo acreditava que o afeto não tinha sentido quando se tratava de lutar contra alguém. Então ele conseguiu matar todos os membros da família dele com suas próprias mãos. Quanto àqueles que eram considerados crianças fracassadas, ele os abandonaria matando-os. Fraqueza. Para ele, a saudade e o carinho de Mumu por sua mãe era uma fraqueza que o tornaria fraco. Pá! O vento se espalhou e Mumu apareceu bem na frente de Muyu. Foi só um momento. Você pode me contar mais sobre minha mãe? Ele falou com Mumu, tentando ficar calmo. Eu posso te dizer. Com essas palavras, Muyu concentrou sua mente e transmitiu sua vontade ao vaso restante. Vou chamar a atenção dele. Aponte para ele quando sua guarda estiver baixa. No entanto, você deve se afastar nesse momento. Supremo. O quê? Ele não é alguém com que você possa lidar agora. Embora seu orgulho não permitisse. Ele não negaria a verdade que enfrentou e decidiu aceitar o que lhe foi dito. Não havia outra maneira de lidar com esse monstro. Então, sendo chamado de Supremo e o corpo principal. Se ele perder a vida, então seus esforços durante todo esse tempo seriam inúteis. Se você estiver vivo, podemos prometer o futuro. Para aqueles que podem ser feitos novamente, temos tempo suficiente. Você sempre pode fazer novos corpos para si mesmo. Certo? Como eles podiam trocar de corpo? Isso significava que ele mantinha a vida eterna. Então, a humilhação não foi ruim. Obter o poder de matá-lo ou esperar que o humano morra. E decidiu. Eu entendo. Ele concordou em voltar quando Mumu mostrar uma abertura. Sua mãe também é uma das poucas mulheres que eu cuidei. É por isso que me lembro dela melhor do que os outros. Você se lembra da minha mãe? Sim. Mas tudo no mundo tem um preço igual a pagar. Preço igual? Você percebe o que estou dizendo? Nisso, Mumu suspirou e disse: Você está me pedindo para ajudá-lo em troca de me contar sobre minha mãe? Esse pirralho. Sua raiva parecia estar aumentando com isso. Nunca ninguém lhe tinha respondido com tanta arrogância. E pensar que um mísero vaso nascido para seu propósito estava fazendo isso. No entanto, Muil resistiu. Se ele ficasse bravo aqui, as coisas dariam errado. Sua força superou a do pai. Você herdou o mais puro de seu sangue. Muil virou-se para tocar as emoções de Mumu. Linhagens e tudo isso não significava nada para ele. Tudo. Exceto ele mesmo. Não passava de um pedaço de carne respirando para seu uso.
Se ele pudesse explorar a fraqueza de alguém para usá-las, ele o faria, de acordo com suas intenções. O plano era sair daqui, enquanto os outros tentavam lidar com Mumu. Foi exatamente nesse momento. Estalo. Mumu estalou os dedos no Supremo, que estava desaparecendo sem sequer olhar. Naquele momento, a pressão do vento que sacudiu seu rosto se moveu para ele. E a cabeça do Supremo foi arrancada. Muil arregalou os olhos diante disso. Você! Mumu virou-se para trás e disse com olhos frios: enquanto você estiver vivo, você tem uma ambição para o futuro. Para aqueles que são seres imortais e têm quantos corpos você quiser usar. Você planeja seriamente tantas coisas. No momento em que ouviu, Muil ficou duro. Quanto de sua baboseira o cara ouviu? Como ele estava intrigado. Mumu agarrou seu pescoço. Quack! Não sei porquê, mas ouvi o que vocês dois falaram. Os olhos de Muil tremeram. Foi uma situação inesperada. Então, isso não era como jogar jogos infantis na frente dele? Foi bastante constrangedor. Isso. Para salvar a vida do Supremo. As conversas que acabamos de ter. Você achou que eu acreditaria em alguma coisa que você disse depois de chamar minha mãe de objeto para dar à luz? Com a voz subindo de raiva de Mumu. Muil desistiu da vontade de lutar. Era impossível fazer qualquer coisa contra Mumu. Então ele disse: eu sou seu pai. Você está tentando ir contra seu dever filial? Se sim, então você está entendendo mal alguma coisa aqui. O quê? Meu pai é um homem incrível chamado Yu Yu-kyun. E não sei por que preciso ser filial com você. Você está bem. Apenas morra. Mumu, que estava prestes a dizer algo, colocou força em seu punho. E naquele momento, o pescoço de Muil simplesmente rasgou, agarrando a cabeça de Muil. Mumu virou-se para o outro vaso restante e apertou o dedo da mão esquerda. Você esperou tanto tempo. Pá! Assim que o disse, mexeu os dedos, criando uma rajada de vento que logo se transformou em tornados e correu para o último vaso restante.